harmonização de vinhos com comida. Esse é um tema muito importante quando a gente fala sobre vinho. Eu sou Mauro Tessari, sommelier da Estante do Vinho, e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas práticas para você acertar aí na harmonização do seu prato com o vinho do jantar aí que você está organizando. Então, já convido você a seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Falando em harmonização, nós sempre compartilhamos aqui diversas receitas que nós fizemos e a harmonização dessas receitas com os vinhos. Então, confere nos nossos shorts, nos nossos vídeos, tem aí várias sugestões de receitas e as harmonizações com os vinhos. Começando a falar sobre harmonização. Quando a gente fala sobre harmonização, o próprio nome já diz, né? Harmonização. O prato de comida que a gente está fazendo, ele tem que harmonizar com a bebida. Porém, nenhum dos dois deve sobressair sobre o outro. Então, nem a comida e nem o vinho devem predominar. Os dois juntos é que devem proporcionar aí uma combinação perfeita. E a gente tem que estabelecer quem que vai ser a estrela principal desse jantar ou desse evento. Vai ser o prato? É um prato mais encorpado, robusto? Então, eu vou escolher aí um rótulo que se adeque a esse prato. Ou não, o vinho é que tem que ser a estrela desse jantar. Então, a gente vai escolher talvez um prato e deixe o vinho ser a estrela. Duas regras fundamentais de harmonização. Harmonização por contraste e harmonização por concordância. Então, contraste significa, se eu tenho uma comida com muita acidez, eu vou utilizar um vinho com baixa acidez. E na concordância, que é muito utilizada nas sobremesas e nos doces, quanto mais doce for o prato, eu vou procurar um vinho mais doce. É por isso que nas sobremesas e nos doces, normalmente se utilizam vinhos mais doces. Então vamos falar de alguns alimentos aí que a gente costuma consumir no nosso cotidiano e como que eles vão harmonizar. Primeiro tipo de harmonização, harmonização por acidez. Então, vinhos bastante ácidos. Exemplos, nós temos o Sauvignon Blanc, o Riesling e o Pinot Noir. Esses vinhos mais ácidos, com maior teor de acidez, eles vão combinar com pratos gordurosos, pratos com bastante teor de gordura, certo? Então, o pastel, por exemplo, é um prato bastante gorduroso, tem fritura. O que vai combinar bem com ele? Uma espumante, né? Além das borbulhas, espumante tem uma acidez, um vinho rosé ou até um Pinot Grigio. O camarão frito, né? Esse também é um prato com alto teor de gordura, vai combinar bem com um Pinot Grigio ou um vinho rosé. Vinhos com elevada acidez. Harmonização pela doçura. A regra quanto à doçura do vinho é a seguinte: a doçura da sobremesa que eu vou consumir, o vinho que vai harmonizar tem que ser tão doce quanto ou mais doce. Então, por exemplo, quando eu vou servir um bolo numa festa, se eu servir com um espumante Brut, que é aquele que tem menor teor de açúcar, esse espumante, ao consumir junto com o bolo, ele vai se tornar mais amargo. Então, o ideal sempre que eu servir algum bolo em festa é servir com um espumante mais doce. Então, a gente tem o Moscatel ou o Demi-Sec, que são espumantes que têm um maior teor de açúcar e vão combinar super bem. Outra dica legal é o chocolate ou um mousse de chocolate com um vinho do Porto. Harmonização pelo tanino. Os vinhos tânicos, nós temos como exemplo Cabernet Sauvignon, o Taná, essa uva tradicional do Uruguai. A campanha gaúcha produz tanás excelentes e também alguns Malbecs. Esses vinhos vão combinar muito bem com pratos salgados. Por isso que a gente associa bastante o Taná, bastante o Cabernet Sauvignon a carnes. Mas também podem ser consumidos com queijos
bastante salgados, como é o exemplo do queijo parmesão. O sal tem a capacidade de deixar o tanino mais macio e com isso o vinho mais palatável para quem está consumindo aquele vinho junto com o alimento. Harmonização pelo corpo. Pratos mais encorpados pedem vinhos mais encorpados, assim como pratos mais leves pedem vinhos mais leves. Então, um exemplo de prato leve é um peixe, uma tilápia ou uma truta grelhada. São pratos muito leves e eu vou associar eles muito bem com um vinho branco bastante frutado. Então talvez aí um Chardonnay sem passagem por madeira ou um Sauvignon Blanc. Já pratos mais encorpados vão pedir vinhos mais robustos. Então a gente tem aí assados, né? Assados de carne que ficam bastante tempo cozinhando, pedem vinhos mais robustos. O próprio hambúrguer vai harmonizar muito bem com um vinho primitivo italiano. Harmonização pelos aromas. Aquele prato que é mais aromático, ele vai pedir também um vinho mais aromático. Então, alguns exemplos a gente tem massa ao pesto, as comidas indiana, a comida baiana. Todos esses pratos pedem vinhos aromáticos. Dos brancos a gente tem como exemplo Torrontés, o Gewürztraminer. E nos tintos a gente tem o Carmener. Harmonização de carnes. A regra geral é carnes brancas com vinhos brancos. As carnes vermelhas com vinhos tintos. Essa regra funciona super bem. Óbvio que a gente tem diversos tipos de carnes brancas e de carnes vermelhas e de vinhos também. Então, quanto mais, falando dos peixes, quanto mais leve for aquele peixe com menos gordura, vai pedir um vinho mais leve, sem passagem por carvalho, um vinho mais frutado. E quanto mais encorpado for aquele peixe, ou mais gorduroso, um sabor mais intenso, como é o caso do bacalhau, aí já pede um vinho com uma passagem por madeira, como é o caso do Chardonnay, com passagem por barrica de carvalho. E as carnes vermelhas vão muito bem com os vinhos tintos. Como a gente já falou, pela questão do tanino, pela questão do sal, então isso tudo vai combinar muito bem com as carnes, assim como a gordura. O vinho tinto, ele vai ajudar a dissolver aquela gordura quando você estiver consumindo. Essas então foram algumas regrinhas do mundo da harmonização dos vinhos, mas você não precisa seguir elas à risca. Eu posso consumir um vinho tinto com peixe? Claro que pode, inclusive muitas pessoas gostam, mas se eu escolher aquele vinho tinto mais ácido e com menos tanino, ele vai casar super bem com o peixe. Então a dica eu quero tomar com peixe um vinho tinto, escolhe aí um Pinot Noir que vai ir super bem com o peixe. No site da Estante do Vinho, www.estantedovinho.com.br, você confere todos os nossos rótulos e cada rótulo todas as dicas de harmonização. Então entra no nosso site e confere os nossos rótulos e as nossas dicas de harmonização. Muito obrigado!